Olá, boa noite. Fiz um teste inicial, tive que encerrar a live e agora estou fazendo o ao vivo já valendo. A conexão não estava boa no início, a conexão agora melhorou, então acho que conseguimos estabelecer uma boa conexão para começar. Eu vou chamar o Dr. Alexandre Ferraro. Ele já vai entrar aqui e a gente começa o nosso bate-papo. Vou já lembrando aqui um pouco do que é o nosso tema. Viver intensamente o real em tempos de pandemia. Que bom que o áudio tá bom, estou recebendo já um retorno positivo de áudio e vídeo. E com esse tema, é um tema muito amplo, a gente vai deixar o Dr. Alexandre à vontade para também falar sobre outras questões que ele observou nesses últimos tempos. É importante que todos participem, a gente vai ficar de olho aqui nos comentários. Acho que palavras-chave também podem serem colocadas aqui. Eu não vou aceitar. Então, o Alexandre está perguntando se eu estou vendo e ouvindo. Bom, Alexandre, peraí. Peraí. Ele apareceu aqui. Apareceu. Vamos aguardar. Já ele vai aparecer. Conectando. Opa! Ué, Coisa boa! Coisa boa na hora certa. Eu tive um tudo. probleminha de conexão no início. Eu estava aqui no Wi-Fi, não ficou boa a conexão. Estava travando muito, acho que sobrecarga aqui das crianças. E eu fui para o 4G. Eu estava já lembrando o tema da live, vou deixar aqui o celular paradinho para não atrapalhar muito a nossa conversa. Lembrando o tema da live e deixando também à vontade, dito isso no começo, que você fica à vontade para a gente ter interrupção e eu estou aqui para escutar mesmo, para ser essa mediadora. Claro que tem comentários, perguntas e a gente pode aproveitar muitas dessas perguntas, né? Eu estava comentando que essa é a nossa primeira live, nossa primeira transmissão ao vivo do Instagram Rio Encontros Oficial, uma conta criada para aumentar essa divulgação do evento, um evento super interessante, que acontece uma vez ao ano. Esse ano já teve, em 2020, foi uma coisa impressionante, foi um tema muito atual e a gente está agora nessa pandemia. E tantas participações, Inês entrou agora, coisa boa, estou vendo aqui. Eu separei algumas coisas, até deixei o Alexandre já informado mais ou menos do que seria essa conversa, mas pode trazer outros temas, não tem problema algum. Eu queria que o Alexandre ele pode se apresentar também. Eu vou me apresentar. Eu sou Elizabeth Sucupira, sou jornalista, editora de texto. Então, eu lido muito com palavras, trabalho num canal de televisão, mas não apareço. Eu fico só cuidando do texto. Então, é o texto que vai ser lido ou vai ser dado ou ao vivo, né? A gente tem hoje em dia uma programação ao vivo muito grande. A gente está hoje, então, com essa live mostrando que o ao vivo é o caminho, né? As pessoas gostam do que está sendo dito agora, do que está sendo falado agora, esse real tão urgente, tão que passa tão rápido também. E, bom, queria também que o... Vou deixar já um tempinho para ele, depois eu faço a pergunta. Alexandre, com você. Você me ouve? Dá Sim, para me ouvir? Então, meu nome é Alexandre Ferraro, Arcanjo Ferraro. Eu sou. O que eu sou? Eu sou um homem brasileiro de 54 anos, sou médico pediatra e pesquisador, professor da Faculdade de Medicina da USP e, nas horas vagas, escritor de temas que não têm a ver com a medicina.
Além de pediatra, e é a principal área de pesquisa minha, é epidemiologia. Epidemiologia tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Quando a gente ouve as projeções é que vai haver tantos mortos em agosto, é um epidemiologista que faz. Então, a gente estuda muito essas formas de fazer previsões a partir de dados presentes. Então, é isso que eu faço na vida. E é isso quem eu sou. Que bom, Alexandre. Que bom que você está com os dados, porque os dados realmente eles assustam. A gente fica aqui pensando, são reais, são verdadeiros? O Brasil tem mais de 42 mil mortos, então a gente fica assim, é tudo isso mesmo? Ou a gente pode ter um número ainda maior, sabe? E aí começam a vir estudos, essas projeções, mostrando para cada pessoa, cada vítima, a gente tem milhares de casos confirmados, casos que, enfim, a gente nem tem comprovação também de tantos casos. Poderiam ser ainda maiores. A gente tem 830 mil, mais de 830. Hoje a gente sabe que esse número também não necessariamente é a realidade, ele pode estar abaixo, né? A gente pode estar com um número abaixo. E essa realidade assustadora, que foi um pouco do que a gente resolveu falar sobre isso, né? Falar de uma realidade que é dura, não é fácil para ninguém, para quem está na linha de frente, como você, diante de um conhecimento específico da epidemiologia. Eu queria que você dissesse assim, a gente, diante dessa situação, existe a realidade, existe um número, mesmo que ele não seja realmente um número brasileiro oficial, o um número divulgado, enfim, mas a gente precisa enfrentar esse número. E muita gente não quer acreditar. Então, quando é uma situação assim mais de interpretar, ou as pessoas não querem ouvir, e tanto fala e tanto pede para que as pessoas tomem devidos cuidados e tudo mais, começa a surgir uma série de interpretações. E é sobre isso que eu queria que você falasse, assim, como é que é essa que hoje está tão cheia de interpretações? Como é que é viver num dia, hoje, 13 de junho, e hoje as pessoas às vezes até duvidam da data do dia, sabe? Elas não acreditam mais em nada, não é possível. E existem coisas que são reais, são fatos. Então, como é que é viver essa realidade se hoje ela é tão interpretada? Né? Se hoje ela é tão, quase que eu diria, manipulada ou assim, fantasiosa, né? Que parece uma coisa exagerada, mas as pessoas estão assim, criando uma realidade, mas no que a gente vê, na verdade, que as pessoas estão perdendo o sentido do real, né? E eu queria que você falasse sobre viver nesses tempos. A última pergunta eu não entendi. Eu queria que eu falasse sobre Como viver nesse momento. É um momento de pandemia, como você falou, projeções, de números, de enxergar, entendeu? Um momento, assim, real, né? E como é que a gente vai enxergar se a gente está interpretando o tempo todo, né? Querendo criar e uma coisa que não é o real. A primeira coisa que eu diria, Beth, é que faz parte do ser humano ficar na realidade com uma narrativa. A gente não pode tirar isso da gente. Os fatos não estão nunca sozinhos. Os fatos são sempre apresentados, narrados. Essa é uma arte específica do humano. Então, o problema é quem faz a narrativa. O problema eu diria, quanto dá conta dos fatos que estão acontecendo, aquela narrativa que apresenta os fatos, né? Por isso, uma profissão como a tua, de jornalismo, eu acho que é importantíssima. Porque, infelizmente, também o jornalismo, a imprensa, os meios de comunicação, têm narrativas que querem defender.
né? Querem defender específicas narrativas. E não é verdadeira a narrativa vendida de que os meios de comunicação são neutros, né? A gente sabe que não são. Então, primeira coisa, eu acho que a gente não tem que se assustar com as narrativas, mas a gente tem que fazer uma coisa, que é colocar as narrativas à prova. Elas dão conta de explicar os fatos. Então, eu acho que isso é uma das tarefas que todos nós somos chamados a viver nesse tempo de pandemia. Então, eu diria, resumidamente, que a gente tem a posição do governo federal, que eu quase, de forma um pouco reducionista, mas só uso como categoria, assim, né? Que tem uma grande preocupação de combater uma ideologia comunista de esquerda e, na realidade, toda a preocupação dele de como enfrentar a pandemia tem como pano de fundo essa maior e mais importante preocupação, na opinião dele. Por outro lado, se você for ver o lado oposto, das pessoas que aparentemente atacam esse governo federal dessa forma, a sensação que eu tenho é que também essas pessoas não é que estão interessadas na pandemia, elas estão interessadas em atacar o governo federal. Então, eu li um artigo de hoje da BBC de Londres, onde dizia, de fato, o problema que nós estamos vivendo, muito maior que a pandemia, é um problema de narrativas políticas. Eu acho, Beth, que há poucas pessoas que estão diante do fato, que estão sinceramente preocupadas. Se estivessem sinceramente preocupadas, convocariam um armistício nesse momento para que a gente cuidasse da pandemia. Por exemplo, uma coisa que eu fico muito indignado é que os governos não, alguns até fizeram isso, mas não convocam um minuto de silêncio. Eu começaria todo o comunicado do Ministério da Saúde com um minuto de silêncio, pelos mortos e pelos profissionais de saúde, né? Eu estou muito perto dessa realidade. Já morreram 170, acho que ontem era 169, acho que hoje talvez eu seja 170 profissionais de saúde, que dizer, gente que está batalhando para que tudo dê conta. Mas muitos outros são os profissionais de saúde que tiveram que se afastar das suas famílias ou de pessoas de suas famílias, levando um sacrifício enorme. Então, eu acho que a gente está numa guerra muito mais de narrativas política do que preocupados com os doentes e com os profissionais de saúde. Um outro exemplo que eu vou te fazer é que agora quem, por exemplo, ataca o governo federal, eu fico inconformado que ninguém comenta que os dados brasileiros, a curva de ascensão de dados do brasileiro foi muito mais lenta que em outros países. Pouquíssima, a OMS reconheceu ontem, mas pouquíssimas pessoas reconhecem que o sistema de saúde brasileiro não colapsou, como todo mundo, os profetas do mau agouro, faz meses que estão dizendo. Então, um dado de fato é o número de mortos e de doentes, que é maior, Beth. Depois, se você quiser, eu posso explicar por que essa minha afirmação. O número de mortos e doentes é maior do que esse oficialmente reconhecido. Por outro lado, temos que reconhecer o quanto os brasileiros estão fazendo. O sistema de saúde, que muita gente fala mal, não colapsou. Está dando conta. A imprensa internacional e nacional, às vezes, está mais interessada a atacar o governo federal do que mostrar os pontos de grande sucesso que o nosso sistema único de saúde está dando conta, né? E acho que é isso. Cada um pega o tema que lhe interessa para defender. E você colocou como, vocês colocaram como
tema, né? Viver intensamente o real. Eu gostei muito desse tema. Eu não sei, você me interrompe, tá? Eu vou falando, porque coisas que ficam para mim. Você me interrompa quando quiser. Só fazer já uma pergunta aqui que temos no MINS, como separar o fato de narrativa da imprensa para sabermos os fatos. Logo, não dependa da imprensa exclusivamente. Eu também acho que não pode depender da imprensa exclusivamente. Eu até quero que você fale disso e também conte também o tamanho do Ministério da Saúde. Basicamente, porque a gente só fala de Covid, mas a gente tem uma gama de doenças, né? Eu queria que você, como epidemiologista, sabe que a gente vive outras epidemias, né? O Brasil não tem uma questão só para resolver, ela tem muitas questões para serem resolvidas. Mas aí eu deixo com você a questão da ordem. Responder primeiro como separar fato de narrativa se dependemos da imprensa para sabermos os fatos. Eu acho que, em parte, sim. Eu sou muito grato à imprensa por muitas coisas. Então, eu acho que a gente tem que. É a imprensa que nos trouxe vários fatores nos últimos. Pensa, é a liberdade de imprensa que nos últimos 20 anos pôde. Que defendeu a nossa democracia, a nossa liberdade. O acesso à informação é essencial. A gente. Então, a gente tem que ser muito grato a ter mais essa liberdade de imprensa. Primeira coisa. É uma grande força da nossa democracia. Segunda coisa, esta mesma imprensa apresenta o dado e conta uma historinha. Essa que é a questão. Então, tal pessoa afirmou tal coisa. Peraí. Essa afirmação realmente é horrorosa. Deixa eu descobrir essa afirmação no discurso como um todo. E eu posso chegar à conclusão, ou me notar, que aquela afirmação era secundária, o peso era muito menor, fora do contexto é muito mais horrível do que dentro do contexto. Então, por um lado, o estar gratos pela liberdade de imprensa que a gente tem, num certo sentido. Por outro lado, saber que a imprensa, em geral, os meios de comunicação têm posições que querem defender e a gente. Mas tudo isso eu vejo de uma maneira muito positiva, sabe, Beth? Porque está nos educando a criticidade, a atenção, a curiosidade. Então, eu acho ninguém comenta isso, mas um dos frutos, para mim, dessa pandemia é isso: é buscar julgar o quão amplo e real quanto dá conta de explicar a realidade as narrativas apresentadas. Agora, outra coisa que você falou do Ministério da Saúde, olha, o Ministério da Saúde que a gente é fácil a gente falar mal do SUS, né? Ou o Sistema Público de Saúde. Em primeiro lugar, o Ministério da Saúde cuida não só do sistema público, mas também tudo que diz respeito ao sistema privado. Ele é gigantesco. E a gente pode fazer uma outra live para falar de dados muito positivos sobre a questão do Ministério da Saúde e do SUS, né? Nos últimos 20, 30 anos, desde a criação do SUS, mudou enormemente as condições de saúde do nosso povo. Tá? E isso tem a ver com o SUS, tem enormemente a ver com o SUS. Eu acho que certamente, com o não colapso do nosso sistema, ao meu ver, um dos que vão sair dessa pandemia de forma louvável é o Sistema Único de Saúde. Eu acho que a gente tem que se dar conta disso. Os gestores, principalmente os técnicos, os nossos gestores, estão diante de um desafio gigantesco, de uma pressão política da direita e da esquerda gigantesca, e a gente está dando conta num certo sentido, entendeu? Pouca gente fala isso. É uma pena. Eu vou fazer uma breve interrupção, porque a gente tem aqui, ó, Flávia Bodruk. Primo, que alegria poder. Minha prima que eu não vejo há 35 anos. Duas famílias, da sua família, da minha família, quanto da minha daqui também.
participando, mandando palmas aqui. Estamos a 92, 93 pessoas participando, 95. Agora, mais uma pergunta que eu vou aproveitar e fazer logo. Leonardo Laforte, meu sobrinho dos Estados Unidos. Quando você diz que o SUS está sendo um sucesso, isso reflete apenas São Paulo ou é verdade em todo o país? Isso é É interessante. verdade. É verdade. O Brasil é muito complexo e nenhuma afirmação sobre o Brasil faz jus à realidade. De qualquer forma, eu posso dizer isso sobre o Brasil como um todo. Tá? Sobre o Brasil, em alguns lugares, estamos mais próximos de um colapso do que outros. Só que eu quero lembrar vocês que a Itália é um país de primeiro mundo, o sistema dela colapsou depois de 15, 20 dias que estourou tudo. Para nós, estourou há 3 meses e ainda não colapsou. Então, mesmo que nessas regiões que estão muito na beira do limite, se a coisa piorar e o pior vier a acontecer, nós sobrevivemos muito mais do que aconteceu nos países europeus. Né? A gente teve esse tempo para se preparar, então a gente teve alguma. Quer dizer, mas isso que eu quero. A gente teve condições, nossos gestores tiveram condições de parcialmente se preparar. Como isso vai continuar, não sei. Não sei. Pode ser muito pior, pode ser muito melhor. Mas eu quero que fique registrado a curva da evolução nossa da epidemia foi diferente do que aconteceu, por exemplo, na Europa, porque muito funcionou. Entendi. Chegamos aqui a 100, batemos aqui o número de 100 pessoas. Vou aproveitar também para lembrá-los que apertar no coração é importante. Tem um coraçãozinho aqui, ó, um coraçãozinho bem aqui, lado direito. E eu e o Alexandre, a gente não é muito bom na tecnologia, tá? Ele também não é, mas eu também não sou. Mas estão me lembrando aqui, olha só, Renata Cromwell, apertem o coração aqui do lado para que o algoritmo do envie. Ele vai fazer o seguinte: você apertando o coração, os que estão entrando agora no Instagram vão ver logo que a gente está ao vivo e vão poder assistir. Se você não apertar, provavelmente a gente não vai ter visível a nossa live. Mas eu vou já emendar com uma pergunta, já que tem aqui. Silvia Brandão, qual é a sua avaliação da pandemia no Brasil prognóstico? Ele está falando sobre isso, sobre a avaliação da pandemia, né? A gente comentou a live. Prognóstico, se já quiser dar, eu deixo com o Alexandre. Eu uma coisa que precisa ficar claro, que está na base de muito ceticismo contra os dados científicos, é que a ciência é feita por seres humanos. E a ciência, ela também é vítima das narrativas. Tá? Por quê? Os dados são depois narrados. Então, a primeira coisa é isso. Só que tem uma vantagem a ciência. Ela tem um método que ela, volta e meia, ela retesta as suas afirmações. Então, se por acaso sair uma afirmação científica mentirosa, ela não vai conseguir durar muito tempo por causa disso. Porque o método da ciência ela precisa continuamente testar as suas afirmações. Então, nesse sentido, a gente pode confiar mais nos dados científicos quanto mais tempo passa. E essa é a segunda coisa que eu queria dizer. Nós estamos diante de uma coisa novíssima, que não existia. 6 meses atrás não existia isso. Tá? Então, a ciência consegue fazer afirmações quanto mais dados observados existirem. Toda afirmação, quanto muito precoce, quanto tem poucos dados, é passível de muito erro. Dá um norte. É útil ter um norte. Quando não se sabe qual é a direção, se você mais ou menos entende para onde vai o sul ou o oeste, tá bom. Você não tem uma bússola. Então, essa bússola começa a ficar precisa quando se multiplicam os dados. Então, por exemplo, o número de nossos casos. A gente precisa ter clareza que os métodos para identificar o que é o caso são ainda muito precários, pessoal.
Porque, tecnicamente, não teve tempo de desenvolver métodos muito bons para entender qual é o tamanho do nosso problema. Né? Fora o fato de que os métodos melhores que existem são mais caros. E se a gente quer testar uma população de 200 milhões como a nossa, a gente não tem dinheiro. Então é melhor comprar mais baratos, que são menos eficazes. Então, quando existe essa briga, esse questionamento sobre o número, então, eu vou contar só para vocês uma coisa. Eu estou trabalhando sobre o impacto da pandemia na faixa pediátrica. Uma coisa que... Também, assim. Uma coisa que eu, logo que começou, nasceu em mim uma pergunta. Como eu, no meu pequeno, posso colaborar com o mundo que vai sofrer? Existe o sofrimento. Então, como eu no meu mundo? Então, com alguns colegas, nasceu uma pergunta em nós. Doença viral, principalmente toda doença viral, principalmente as doenças respiratórias, mas toda doença viral, são típicas doenças de criança. Mas esse bendito coronavírus está poupando as crianças e pegando muito mais adultos. Como se explica? Não se explica. Isso deve ter a ver com a natureza como esse bicho atua. E a gente percebeu que, estudando os casos de crianças, a gente poderia colaborar a entender como atua esse vírus, né? E estudando por que elas não estão ficando doentes, elas que são as que mais sofrem com as doenças virais, a gente poderia ajudar isso. Então, nesses meus estudos, só para vocês terem uma ideia, a gente está vendo que a gente pega crianças com coronavírus e crianças, por exemplo, com influenza, a gripe, tá? Ou crianças com outros vírus, aquele do vírus que causa bronquiolite, por exemplo, vírus essencial respiratório, mas vários outros vírus, adenovírus, tudo. Só crianças graves de todos esses vírus, porque também a gripe pode ter casos muito graves da gripe, né? O coronavírus está matando 3 vezes mais as crianças do que os outros vírus. O coronavírus não é como os outros vírus. Não é. O coronavírus não é como a gripe. Não é. E o mais gozado, ele tanto não é como a gripe, não só porque ele mata mais, mas porque as crianças têm menos febre, menos tosse no coronavírus do que na gripe. A clínica inicial parece muito melhor na criança com coronavírus. Então, falando da ciência e respondendo àquela pergunta do prognóstico, o prognóstico vai ficar, quanto mais informações e dados a gente tem, quanto mais do ponto de vista técnico a gente aperfeiçoa as nossas técnicas, mais preciso fica o prognóstico. A gente não tem claro hoje. O que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer, certamente, a outra coisa, ainda olhando sobre os dados de criança, de janeiro a maio deste ano, internaram com um quadro de gripe, com falta de ar e, portanto, grave, 16 mil crianças no Brasil. O ano inteiro passado, internaram 5 mil crianças. Quer dizer, nos primeiros 5 meses, internaram 3 vezes mais do que o ano passado inteiro. E a grande maioria dessas crianças ou não puderam fazer exame, ou deu exame inconclusivo. Por quê? Porque as nossas técnicas de diagnóstico são ainda fracas. Então, pessoal, tem muito mais criança do que as diagnosticadas por coronavírus. Porque como explicar que em 5 meses a gente tem o triplo de internações por esses problemas respiratórios graves do que o ano inteiro passado? Qual outra explicação? Me ajudem a pensar outra explicação. Talvez as pessoas ficam mais preocupadas com o que está acontecendo e levam mais para o hospital. Exato, pode ser, lógico. Isso também mudou. A preocupação e a consciência das pessoas mudou, tá certo? Mas para você internar, você tem que estar com falta de oxigênio, com febre alta. Você está precisando de uma terapia específica.
só a maior conscientização dos pais não explica internação. Talvez explique idas a pronto-socorro, mas eu não estou falando de idas a pronto-socorro. Estou falando necessidade de internação. Tá? Então, esse é um exemplo de dados que a realidade nossa é certamente maior. Mas, atenção, isso não é um problema do Brasil. Não adianta falar mal do Brasil. O número de mortes na Europa é muito maior do que o declarado. E síndrome respiratória aguda em adultos, né? Se você tem esse quadro na pediatria, nos adultos você tem disparou. Disparou. Eu não tenho os dados, porque eu não trabalho com os dados de adulto, mas a gente vê que são assustadores. Mas esse limite é limite no mundo inteiro. O número de mortes por coronavírus na Europa, nos Estados Unidos, é maior do que o declarado também. Então, não precisa... certamente aqui a subnotificação é um problema grave, mais grave do que lá. Não estou negando isso. Mas estou querendo dizer que é uma situação que o mundo inteiro está. Mas, para chegar, qual é o prognóstico? É dificílimo dizer qual é o prognóstico. Mas aqui tem um outro fator, que, nesse sentido, eu entendo a posição do governo federal. É que nós não somos um país rico e nós não damos conta de ficarmos fechados por muito tempo. Nós não damos conta. Então, a meu ver, a gente chegou um pouco já no limite, pela questão econômica social. Né? Eu tenho a oportunidade de não viver só na classe média e estar muito em contato com experiências comunitárias da periferia, pelo meu trabalho. Né? Eu dou aula indo para a periferia. Tá? Então, a realidade da periferia é muito diferente da realidade da classe média. E talvez a gente realmente tenha chegado num limite. Então, eu entendo enormemente, e eu acho que está certo até do meu ponto de vista, não como epidemiologista. Como epidemiologista, eu diria que a gente está num momento muito perigoso para relaxar as medidas de isolamento. Porque as nossas curvas... Pergunta aqui sobre isso. Ó, Walter Vasconcelos. A questão do isolamento pode aumentar muito os casos no Brasil? Pode. Mas eu estou, pela situação nossa social, das nossas classes mais pobres, eu entendo que a gente vai, talvez não por escolha política, mas por dado de fato mesmo, por uma situação semelhante à opção que a Suécia fez. Ou seja, um sistema de saúde que garantir que o sistema de saúde não colapse. Ou seja, que não morra gente por falta de cuidados. Tá? Porém, eu, na minha avaliação, indo nas periferias da cidade de São Paulo, eu acho que é muito delicada a situação econômica de lá, que eu vejo. E que um lockdown ou restringir, quanto mais se prolonga a restrição, vai piorar a situação dessas pessoas. Então, a gente está... Infelizmente, a gente não tem líderes que... Se a gente tivesse líderes que realmente, que mais do que preocupados em combater certas ideologias, dos dois lados eu estou falando, hein? Se a maior preocupação deles fosse fazer um governo de unidade nacional, onde ajudasse a tomar decisões difíceis, como, olha, vai morrer, mas estamos juntos, vamos deixar as diferenças de lado, e a gente viveria com maior facilidade esse momento. Infelizmente, as grandes decisões que os técnicos estão tendo que tomar estão sendo muito filtradas pelas brigas políticas. Eu estou com 111 agora, estamos com 111 pessoas, 110. E mais uma pergunta que passou, eu não vi o nome. Eu achei interessante você, como pediatra, falar sobre esse retorno para a escola, né? Que é uma coisa também específica. Você falou das crianças, então como é que vai ficar essas creches e escolas? Eu, na minha avaliação, não é o momento do Brasil ainda.
Nós não estamos nesse momento. Mas os países que já chegaram nesse momento de voltar à escola estão apresentando, estão tendo sinais, o risco de uma segunda onda, ou seja, de ressurgir novos casos, estão acontecendo. Essa semana, não sei se vocês acompanharam, em Pequim, na China, iam voltar centenas de milhares de pessoas, de crianças para as escolas. Depois de poucos dias, tiveram que fechar tudo outra vez e voltar tudo atrás. O que provavelmente tem que acontecer é uma adaptação das escolas, né? A quantidade de alunos, os turnos, tudo vai ter que ser repensado. Então, se por um lado a nossa força de trabalho precisa voltar a trabalhar, isso depende muito de com quem ficam as crianças, que é um problema seríssimo, então é um problema que precisa ser enfrentado. Por outro lado, nos países que estão um pouco mais à frente, você chegou só a essa conclusão, que toda a estrutura escolar tem que ser repensada, desde a concentração das pessoas, das crianças, em salas de aula, deveriam ser muito menos crianças por sala de aula, mas, para tanto, precisaria ter mais turnos, né? E talvez, por causa disso, precisaria até ter mais professores para dar conta. Então, da mesma forma que alguns governos estão se estruturando para repensar como vai abrir as lojas, etc, 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 a gente vai estar assistindo daqui um mês ou coisa parecida, provavelmente mais para o segundo semestre, sugestões do governo, dos governos a como abrir progressivamente as escolas. Eu vou aproveitar uma pergunta que é uma coisa que eu me incomodo um pouco com esse pensamento. Não sei se você já ouviu muita gente falando assim: nós temos que sair mudados dessa pandemia. Você já escutou isso, né, Alexandre? Já. Temos que aprender. Nós temos que ser outros. Temos que ser outra pessoa. Eu me incomodo muito com isso. Porque eu fico assim, gente, isso é o quê? Jogar lá no futuro a minha responsabilidade vai lá para o futuro e a responsabilidade de hoje? Porque, sim, nós temos que ser outros, realmente. Não sei o que eles estão querendo dizer com outros. Vamos ser melhores, pessoas mais comprometidas com os outros ou com todo o mundo global, enfim, mas e eu aqui comigo mesma, não estou nem dizendo dos meus filhos, eu estou falando eu, Elizabeth, não estou interessada em ser melhor amanhã ou no futuro. Eu acho que eu quero alguma coisa para agora, entendeu? Então, esse negócio de esperar passar me incomoda. E aí eu queria saber se você já ouviu essa frase, se você já percebeu, identificou em relação a isso e o que você acha disso? Olha, eu não vou responder como ideia, eu vou responder como experiência pessoal, tá? Eu, desde o início, vi duas posições. Uma posição negacionista, porque fala pessimismo demais, é deprimente demais a gente olhar esses números. Então, vamos falar menos, vamos falar menos. Não, não, mas esses números já estão diminuindo os números. Ou então, esses números não são reais. Uma posição negacionista. E, por outro lado, uma outra posição alarmista, que é realmente deprimente. Uma posição alarmista. Com esse típico característica brasileira, como se a gente tivesse tudo ruim no Brasil, né? Pessoas não prestam, etc. Enquanto que o que é que mudar do que eu percebi é que eu pensei assim: como estar diante dos fatos e ter esperança? Então, Beth, para mim, essa é a questão de mudança pessoal, que já hoje, como não precisar negar os fatos, mas, ao mesmo tempo, ter uma grande certeza de que tem uma história sendo construída aqui, né? E eu sou cristão católico e eu já vi muitas vezes isso acontecer, de que sem a fé a gente não dá conta de ficar diante da realidade. A gente foge para um dos lados.
tornando-a pessimista e oprimente ou não enxergando-a, desviando o olhar dela. Então, para mim, eu te digo, está sendo uma grande descoberta do valor humano da fé, do valor. A fé permite que a minha razão esteja diante dos fatos. Eu acho que a pergunta de sentido, a exigência de sentido na vida, que todos nós enfrentamos, e eu, por exemplo, estou com essa pergunta de sentido na vida diante da nossa situação política, que me aflige muitas vezes, né? A pandemia, a nossa situação política, porque eu vejo verdades dos dois lados. Não estou dizendo que só um lado está verdade, né? E vejo irresponsabilidades dos dois lados, né? Eu tenho o desejo de perguntar para os dois lados o quanto eles amam o Brasil ou o quanto eles odeiam a ideologia oposta. O que é maior neles? O amor pelo Brasil, pela pessoa concreta, real, não o povo brasileiro. Ou o ódio, o que é maior? O amor pela pessoa concreta, real, ou o ódio pela ideologia oposta? É a pergunta que eu desejo fazer para eles. Mas voltando a falar da mudança, o que eu me dou conta é que a pergunta humana, a exigência humana de justiça, de bem para o nosso povo, é gigantesca se eu paro, se eu presto atenção nela. Se eu presto atenção no bem dos meus pais, que têm mais de 80 anos, e os riscos que eles correm, a pergunta humana é gigantesca. E a fé é como uma presença que eu, diante do abismo, e teria vertigem de olhar o abismo, a fé é uma mão que segura na minha mão e fala, eu estou aqui contigo. Não precisa, o abismo é terrível, mas não precisa ter medo do abismo, porque eu estou aqui contigo. Então, isso me permite estar diante de perguntas que eu não tenho respostas, sem renunciar a essas perguntas, sem reduzir a interpretações políticas. As interpretações políticas, no meu ver, revelam uma razão frágil, talvez, e aqui eu digo talvez, por favor, hein, com pudor, talvez não amparada por uma fé capaz de estar de forma não desesperada e, portanto, cheio de esperança diante do tamanho do desafio que a gente se encontra. Porque eis a questão, é estar diante da morte com esperança. E eu acho, então, retomando e terminando a resposta à tua pergunta, essa é a mudança que eu espero para mim hoje. É uma mudança de aprender, segurando nessa mão, a estar diante da grande pergunta humana, pergunta por uma justiça, por um respeito para as pessoas, por uma busca de um sentido de que eu possa colaborar de alguma maneira. Essa é a mudança que eu espero para mim e para vocês. Essa exigência de sentido eu achei bem crucial na sua resposta. E algumas pessoas falaram aqui que ficaram bem assim, intrigadas, que acharam interessante a sua pergunta. O amor pela pessoa ou o ódio pela ideologia oposta? Essa é a grande questão aqui do Brasil, provavelmente em outros países também, né, Alexandre? Eu acho que Mas mais isso é no mundo inteiro. No pois mundo inteiro. A imprensa internacional está aproveitando para atacar o presidente Bolsonaro. Eu não votei no presidente Bolsonaro. Mas a imprensa, desculpa, mas a imprensa internacional e também a nacional está tendo de mão beijada. O presidente está dando de mão beijada para eles o que eles querem, que é formas de atacá-lo. Né? E ele só é atacado. Então, aí desfocou. Não está mais interessante. O interesse não é mais a pessoa humana. O interesse é político. E a gente acaba tendo até o espaço que a gente dedica para o novo coronavírus, é um espaço muito reduzido, né? A gente poderia estar com um espaço muito maior no noticiário, porque a política justamente tomando conta do tempo, das manchetes,
das principais notícias, do que é o mais relevante, quando, na verdade, a gente tem uma situação tão atípica. Você está falando que há 6 meses a gente não sabia nada, né? A gente não tinha noção de nada, a gente não tinha nenhum norte, nem como fazer uma projeção, um prognóstico, né? Então, é tudo novo, tudo muito novo. Mas deixa eu retomar quando você falou uma mudança já hoje para levar para depois. Outra mudança já hoje. Então, a primeira que eu quis dizer é colocar à prova a fé ou aquilo que eu acredito. Ou melhor, ou dizer para talvez quem não tiver fé, como é possível estar diante da realidade com esperança. Né? Mas tem uma segunda mudança, que acho que a gente já falou, que é aprender a julgar tudo o que a gente ouve. Entendeu? Aprender a julgar. Julgar. Então, se a gente sair dessa situação com essa capacidade aumentada de comparar o quanto essa narrativa dá conta da realidade, não dá conta da realidade. Ela está estreita demais. E a outra? A outra é melhor em relação a alguns pontos, mas é pior em relação a outros pontos. A outra narrativa também não dá conta da realidade. E aí nasce a pergunta: que eu encontre uma narrativa que dê conta, que permita a minha razão ser aberta, sincera, diante dos fatos, e não preocupada em defender algo. Então, isso que para mim é julgar. Julgar tudo. É essa razão aberta, sincera, mais interessada em conhecer do que defender algo que eu já sei. Espero que seja outra mudança que aconteça conosco, Beth. Capacidade de julgar é uma mudança incrível, uma mudança interessante. Eu estou aqui nos comentários e o último que entrou aqui foi sobre a flexibilização do isolamento social. A gente acho que chegou a comentar rapidamente, mas é a relação disso com o fato do SUS estar suportando bravamente não ter colapsado. Isso não se deve ao esforço do isolamento. Certamente. Esforço muito árduo. Eu Não, até se deve a duas coisas. O isolamento foi essencial para a estrutura do SUS se adaptar. Então, houve um trabalho, eu estou falando de milhares e milhares de brasileiros, centenas de milhares de brasileiros, que tiveram, em pouquíssimas semanas, que se reinventar a sua atividade profissional. E, então, foi essencial o isolamento para dar esse tempo de meses para o nosso sistema se adaptar. Só que, ao mesmo tempo, diante da nossa situação social, esse isolamento não dá conta por muito mais tempo. Então, qual é o passo do afrouxar progressivo desse isolamento? É monitorar continuamente, abrindo e fechando devagarzinho, com situações muito diferentes nesse Brasil afora, mesmo dentro do Estado, não cada município, mas entender e cuidar, porque, sim, abrindo de forma irresponsável, o sistema pode vir a colapsar. Mas, repito, esse SUS que tanta gente fala mal permitiu que o Brasil não acontecesse no Brasil o que aconteceu nos países europeus. sim. Beth, outra coisa que a imprensa fala pouco. Fala às vezes, mas fala pouco, o que demonstra o seu pouca sinceridade. Desculpa, já que é o teu métier. É que nós, epidemiologistas, sabemos muito bem que você só pode comparar países não com números de frequência, mas com taxas. Ou seja, relativas. Senão as comparações de outros países são falseadas. A nossa mortalidade é bem menor do que a mortalidade da Itália, da Espanha, da Bélgica, da Inglaterra. Entendeu? Então, é verdade que é útil falar o número bruto, porque cada vida é uma vida. Então, é importantíssimo.
Mas usar disso para falar mal do Brasil em relação aos outros países, a gente fala, não, peraí. Tudo que diz respeito à comparação, usemos taxas, usemos os coeficientes de mortalidade, mortalidade proporcional. Nós temos mortalidade 5 vezes menor do que, por exemplo, da Itália, da Bélgica. Tá? Então, então, a gente precisa ter essa prudência. Tá? Isso é um exemplo que eu quis dizer de usar a crítica. Né? De usar e falar assim, então, peraí, é verdade, é triste a nossa situação. Eu repito, na minha opinião, toda a comunicação diária do Ministério da Saúde devia começar com 1 minuto de silêncio pelos que morreram e pelos que estão sofrendo, especialmente os profissionais de saúde, que estão dando bravamente, lutando bravamente por isso. Então, reconhecendo o valor infinito de cada vida de brasileiro. E segunda coisa, a gente tem que, quando se comparar com de forma adequada e não de forma enviesada para afirmar as nossas pré-posições. Alexandre, a gente está com 119 pessoas assistindo e a gente está no finzinho já da live. A gente já falou quase 1 hora. Quanta coisa! A Valéria, lembrando aqui que faltam 1 minuto para cair a live. A Adriana aqui falando, Alexandre para ministro da Saúde. Infelizmente. Olha, eu teria uma grande vantagem. Eu não tenho nenhuma pretensão política. E daí, provavelmente, eu não pareceria uma ameaça. André, eu tenho admiração pelo SUS, é um comentário de uma pessoa, de um argentino, e acho que a gente pode partir para as nossas considerações finais. Minha tia Marinês do Recife mandando um alô também. Que pena, temos que voltar. Bom, realmente, a gente está aqui já nesses últimos minutos. Eu vou pedir para ele fazer justamente esses últimos comentários. Alexandre, você, por favor, faz a consideração final para a gente fechar. A gente viveu o século XX inteiro com uma tentação de que a realidade era feita e produzida pela nossa mente. Filhos de Hegel, como nós somos, a realidade, no final das contas, é uma narrativa. E aconteceu, aconteceu uma coisa que ninguém pensou. A realidade existe. E a realidade se impõe. Agora, o que eu posso dizer é que, para mim, o dom da fé me permite ter a certeza de que essa realidade nasce das mãos de um pai que é bom. E, portanto, eu posso não entender, mas eu posso olhá-la com esperança. Porque ela sai de um pai e não do nada. Então, como mensagem final é isso. A realidade existe e ela vem de um pai bom. Obrigada, Alexandre. Eu tenho aqui alguns... olha, minha mãe aqui, parabéns, entrevistador e entrevistado. Conheço a irmã da tua mãe, minha colega de trabalho. Eu gosto muito. Bom, pedindo também para deixar gravada a live. A gente vai tentar aqui. A realidade se impõe, sim, se impõe, nos obriga a uma mudança. Silvia Brandão, muito obrigada. Gabriel, aqui do Rio. Olha, muita gente do país inteiro, gente também da Argentina, Estados Unidos. Acho que a gente teve uma participação muito boa, muito boa. A gente está pensando, sim, em novas lives. Essa foi uma primeira ideia. Eu não sei se o Alexandre gostou. Gostou, Alexandre? Gostei. Eu não entendo muito de live, mas é gozado tudo ao vivo, no celular. Não, eu achei que foi ótimo. O tempo é curto, realmente. A gente começa achando que vai ficar um buraco, ou que a gente não vai ter o que dizer, mas no final a gente tem um tempo limitado. Realmente o Instagram ele vai cortar, tá? Quando chegar, completar 1 hora, ele vai cortar e eu não tenho como mexer nisso. Eu queria aqui só falar um pouquinho, Alexandre, que eu até já contei um pouco isso para algumas pessoas.
que eu voltei da minha licença maternidade no meio da pandemia, né? Então, imagina a minha cabeça, assim, eu fico pensando, nossa, eu vou trazer esse vírus para dentro de casa, né? Eu vou ser a portadora da doença. Imagina, a minha bebezinha vai pegar, porque eu já sei que no meu trabalho tem muitos casos. A gente recebe um relatório diário, né? O diretor-geral, ele tá lá 24 horas por dia, mandando testes nas casas das pessoas que sinalizaram com sintomas, como toda grande empresa tem que fazer isso mesmo, isso é uma obrigação de quem é grande empresa. Mas eu, diante dessa situação, eu fiquei também com medo. E você falando de esperança, engraçado, né? No meu primeiro momento eu não tive esperança. Eu carregava só uma coisa assim, uma ansiedade, né? Voltar para casa e tirar a roupa toda e tomar banho. E aí eu tinha que dar de mamar ainda, que eu ainda tô dando. Então, toda aquela coisa, será que eu tô suja? Que eu vou trazer isso para uma pequena, sabe? E hoje, assim, o meu medo passou, sabe? Ela tem 9 meses, ainda não tá grande, ela não tá, né? Mas eu digo no sentido assim de que a ansiedade ela não permaneceu, venceu a experiência de viver, de já ter vivido uma coisa grande. Ela não é minha primeira filha, é minha terceira. Então, assim, eu acho que a confiança, né, a fé e começar a olhar para experiências positivas e ver que a realidade é bonita. E toda essa esperança de encher sabe, o meu dia e chegar em casa era uma coisa boa também, não era só uma coisa ruim. A realidade é bonita, essa tua afirmação para mim me tocou. A realidade é bonita não porque ela é cor-de-rosa. A realidade é bonita porque ela desperta uma saudade do infinito dentro de mim. Uma pergunta profundamente humana. A realidade, por exemplo, essa menina, o que eu vou estar transmitindo algo para ela. A realidade desperta o mais profundo do humano que existe em nós. Por isso, eu posso dizer que a realidade é bonita. A realidade é bonita não porque ela é cor-de-rosa, não porque acontece e termina tudo bem, não. A realidade é bonita porque ela mostra o tamanho daquilo que é o meu coração, que é um tamanho de infinito. Agora tem novos desafios, né? A gente tem sempre a questão do prognóstico, eu acho que é interessante porque a gente está sempre olhando para isso. Então, o desafio hoje eu vejo que seria esse cuidado no relaxamento. Eu vi aqui que algumas pessoas perguntaram sobre máscara para criança, que é uma coisa específica. Alexandre, se você puder rapidamente resumir, também seria bom você Máscara falar. para criança muito pequena pode ser perigoso. É melhor é melhor evitar a exposição que a criança, que ela não saia de casa. Para crianças maiores de 2 anos, a gente fica mais tranquilo. Tá? Mas para criança pequena, pode ser perigoso. Tá. Máscara para todo mundo. Todos saiam de máscaras. Tá bem. Então, É sério. a gente fica com essa indicação real e eu aproveito para agradecer. Eu quero separar agora esses últimos segundos que nos restam para dizer muito obrigado. Eu acho que o Alexandre foi muito disponível, ele aceitou uma data, aceitou um horário, a gente fez toda a nossa conversa muito rápida, a gente nem chegou a fazer grandes testes, a gente fez um teste E de... eu não entendo muito de Instagram, então. Acho que deu muito certo, a gente está tendo um retorno muito positivo e eu espero que ele participe de outras e eu também deixo aqui aberto a sugestões, nomes, se vocês tiverem também ideias de pessoas que queiram vir aqui conversar sobre a pandemia, porque o momento é esse. Não necessariamente médicos, a gente pode ter outros profissionais, pedagogos, tantas pessoas que acho que diante dessa pandemia têm observado as mudanças nos comportamentos. Acho que é o momento justamente de falar sobre isso. Obrigada, Alexandre. Um grande beijo, um grande abraço. Abraço a todos. Muito obrigada, amigos, todos que participaram aí, as 115 pessoas que participaram. Um grande beijo. Eu não consegui ler todos os comentários, foram muitos, realmente. E eu pretendo ler. Vou gravar, vou tentar gravar, deixar salvo no IGTV, vou fazer o passo a passo aqui, ver se eu consigo aprender.
e vou fazer isso para deixar disponível para todo mundo que entrar no Instagram. Um abraço. Tá bom, um abraço.